Entre 1942 e 1945, quando acabou a Segunda Guerra Mundial, Viktor Frankl foi prisioneiro em diversos campos de concentração alemães. Logo que ele ingressou, em 42, ele precisou se desfazer do seu manuscrito, que era a obra que até então dava conta das suas pesquisas na logoterapia. E ao longo dessa estadia de 3 anos, ele precisou reescrever, muitas vezes só mentalmente, mas também em trechos de papel e com pedaços de carvão, aquilo que ele podia relembrar dessa obra. E foi só saindo do campo de concentração que ele a reescreveu por completo e depois a publicou. Entre 43, entre 44, perdão, e 45, houve um outro escritor que também esteve preso num campo de concentração alemão. Desta vez um escritor italiano chamado Mario Rigoni Ster. É curioso que ele esteve preso por motivos diferentes de Viktor Frankl, já que até 1943 eles estavam lutando ao lado dos italianos pelo eixo contra os soviéticos na Rússia. E é precisamente uma parte dessa luta na Rússia, uma parte da luta da Armata italiana na Rússia, que o Mario Rigoni Stern conta no seu livro Sargento na Neve, Memórias da Retirada da Rússia. Mas por que ele foi preso, não é? Antes que a curiosidade aumente. É que, a partir de 1943, quando foi assinado o armistício e o governo do Mussolini caiu, os adeptos do Mussolini ainda fundaram aquela, junto com ele, claro, aquela República Popular Italiana e continuaram, esses, lutando a favor do eixo na Segunda Guerra Mundial. Aqueles soldados que já tinham lutado pelo exército italiano até então, mas que se recusaram a continuar lutando por essa República Popular Italiana, afinal de contas o Mussolini já não era o primeiro-ministro da Itália, eles foram presos e encaminhados a campos de concentração alemães. Foi o caso do sargento-major Mario Rigoni. E foi na prisão que ele começou a escrever, ainda no campo de trabalho, não é? Trabalhando bastante, trabalhos forçados, que ele começou a escrever o Sargento na Neve, também mentalmente primeiro, depois com algumas anotações, com os pedaços de papel que ele encontrava, lembrando o Viktor Frankl nesse aspecto. E a memória da retirada da Rússia, se o Mario Rigoni foi preso em 44, ficou até 45, quando a guerra acabou, para ser libertado, essa memória é de 43. Né? No início de 43, os soldados italianos recebem a ordem de retirada das margens do Rio Don, mas já vou falar mais um pouco sobre isso. Porque é dessa retirada que o Mario Rigoni se refere no seu livro. Ele nasceu em Asiago, em 1921, no Vêneto, no altiplano do Vêneto. Ele era um montanhês. E ele, durante a guerra, ele entrou para o exército italiano, antes da Segunda Guerra Mundial, para servir junto com os alpinos, os soldados das montanhas, os soldados acompanhados especializados nesse ambiente. E depois ele foi para a Iugoslávia, ele esteve na França, esteve na campanha da Albânia, e também, durante a Operação Barbarossa, ele e outros alpinos foram designados para compor a Armata Italiana em Rússia, que foi o exército de apoio que o Mussolini mandou para ajudar o Hitler no combate aos soviéticos. Essas tropas, no entanto, não participaram da Batalha de Stalingrado, não é? Entre 42 e 43, batalha essa que foi vencida pelos soviéticos. A ideia dos alemães era passar por Stalingrado e ter uma rota para o Cáucaso, especialmente por causa do inverno, posto que eles não conseguiriam chegar até Moscou. Então, o plano foi refeito sobre o terreno, mas eles esbarraram em Stalingrado. E as tropas italianas, junto com algumas outras tropas auxiliares, ficaram na retaguarda. Os italianos, e aí já tem um dos problemas, eram justamente os alpinos, os montanheses que estavam acostumados com esses terrenos de montanha. Suas operações táticas eram em terrenos assim e eles foram para a planície da estepe russa.
Então já tem esse primeiro problema. Mas houve outros problemas, né? Os problemas de equipamento, de combustível, de preparação para a neve, para o inverno rigorosíssimo russo, e eles não tinham praticamente nada disso. É interessante que o Mario Rigoni fala numa entrevista que eles receberam cachecóis bordados pelas mulheres italianas, né, foram mandados para eles lá para o inverno. O problema é que eles eram todos coloridos, então se eles colocassem no pescoço eles seriam alvos fáceis. Eles tiveram que usar os cachecóis para fazer outras coisas. E esse episódio é bastante simbólico de todo esse equipamento, ou da falta de equipamento dos italianos. As próprias botas, os uniformes, nada daquilo era preparado para o inverno russo. E eles sofreram bastante por causa disso. E depois, quando os soviéticos, a partir da Operação Saturno, fecham o cerco sobre os italianos, a coisa só piora, porque eles têm que marchar por milhares de quilômetros. E eles têm que marchar a pé, sobretudo. Por quê? E aqui vem outra coisa, havia poucos veículos. Quando eles vão até a Rússia e marcham, às vezes, junto com os alemães passavam rindo deles, porque eles tinham, na maior parte, mulas. Tá? Eles não tinham veículos, eles tiveram que andar durante a maior parte da campanha. Isso na chegada e depois na saída, na retirada, certo? Tem outro episódio também, eu acho que esse não é contado pelo Mario Rigoni, eu vi em algumas pesquisas, que eles mandaram, os italianos mandaram munições antitanque para os soldados, para os alpinos que estavam lá na Rússia. E os alpinos, para testarem essas munições, atiraram em tanques que já estavam inutilizados e que tinham sido abandonados, em tanques soviéticos. O fato é que os tiros que eles deram não fizeram nada naqueles tanques que já estavam parados e praticamente destruídos. Então era uma munição inútil. E é com essa falta de equipamento que os italianos tiveram que se retirar. Como é que eles iam se defender, não é? Na retirada? E por isso que o Mario Rigoni passa. Essa retirada da margem do rio Don, a tentativa de voltar, de sair da Rússia, aconteceu a partir de 1943, no início do ano de 1943, quando eles receberam a ordem. Eles não sabiam nada ainda de Stalingrado, mas receberam a ordem. E essa retirada, que dura várias semanas, culmina numa batalha chamada Batalha de Nikolaevka, de uma cidade mediana da Rússia, na qual os soviéticos, o Exército Vermelho, estabeleceu o cerco final sobre todos aqueles que estavam se retirando, especialmente italianos, mas o Mario Rigoni comenta que havia entre eles alguns alemães, húngaros e outras tropas de apoio. Para vocês terem uma ideia, 57 mil italianos participaram dessa batalha e morreram 34 mil. Uma outra informação interessante é que, embora não apareça no livro, é que essa batalha teria sido a última em que foi feita uma carga de cavalaria. Aconteceu aí uma carga de cavalaria liderada pelo general ali daquela cavalaria. E o Mario Rigoni esteve, portanto, entre os sobreviventes. E essa marcha e, claro, a sobrevivência é que é contada nesse livro fascinante, O Sargento na Neve. Esse livro, embora o Mario Rigoni tenha começado a escrever em 1944, como eu disse a vocês, ainda na prisão, ele voltou a trabalhar nesse livro quando ele foi libertado, voltou para casa e ele viveu em Asiago o resto da vida. Ele não saiu mais de lá, não quis mais sair de lá, da sua própria cidade. Esse livro foi publicado em 1953 pela editora italiana Einaudi. E o editor pediu que o Mario Rigoni o reescrevesse várias vezes, porque isso é bem interessante. Havia muitas frases e expressões de dialetos ali, dos companheiros do Mario Rigoni e do próprio Mario Rigoni, de modo que excessivas notas acabariam por inviabilizar o livro. O Mario Rigoni teve que passar tudo por italiano. Mas ainda há uma série de expressões, pelo menos aquelas centrais, e uma especial que a gente vai ver, que o Mario Rigoni fez questão de conservar e o editor respeitou. Essa obra está escrita em primeira pessoa. O Mario Rigoni fala de si mesmo, dá o seu nome, dá o nome dos seus companheiros, de todos aqueles com quem ele lutou, e muitos dos quais não sobreviveram.
como a gente vai ver daqui a pouco. E os nomes dos seus amigos, portanto, são os que aparecem. E são as evocações do Mário Rigoni as que aparecem. E aqui, desde o início, ele se deparou com um problema. E um problema pessoal e um problema que acabou contribuindo para o modo como ele decidiu escrever essa obra. Ele conta que numa entrevista, e essa entrevista está disponível no YouTube, aqui no YouTube, se vocês quiserem assistir, basta colocar o nome do Mário Rigoni. Ele conta que quando ele voltou da guerra e saiu da prisão, não é depois, depois de 45, ele tentava compartilhar com as pessoas da casa dele, da família, alguns conhecidos que não foram para a guerra, aquilo que ele tinha visto. E o fato é que ninguém acreditava nele. Ninguém acreditava no que ele tinha presenciado, no que ele tinha testemunhado. E ele fala que isso fez lembrar do pai dele. O pai dele era veterano da Primeira Guerra Mundial. Tinha estado nas trincheiras, tinha combatido bastante. E ele diz que nunca ouviu o pai dele falar da guerra. Nunca ouviu o pai dele comentar das experiências pelas quais ele tinha passado na Primeira Guerra. E ele falou que, passados esses anos, e tendo vivido a sua experiência de guerra, ele entendeu o seu pai. Ele comenta também, é curioso, que o irmão do pai dele, um tio, esse sim era mais militante político, e ele participou da guerra, mas mais num gabinete, mais como um burocrata do que como um soldado. E esse, por outro lado, falava muito da Primeira Guerra. O que quase não tinha lutado era o que falava mais da guerra. E o pai dele, que tinha lutado, não falava, basicamente. E quando ele tentou falar, ninguém acreditou. Até porque, e aqui essa experiência acontece com outros autores também, o Primo Levi, que o Mário Rigoni conheceu, eles acabaram se tornando amigos depois, não é? O Primo Levi leu o Mário Rigoni leu o Primo Levi, eles trocaram cartas e tudo mais. É a dificuldade de se narrar o horror, não é, da guerra. Como é que você vai contar isso? Quer dizer, por mais que o autor empregue retórica, por mais que ele se esforce para tentar provocar certos sentimentos no leitor, aquilo sempre vai ser inferior à experiência original. Esse foi o problema que o Mário Rigoni enfrentou. Então, o que ele fez? Ele decidiu apelar não para uma linguagem edulcorada ou muito trabalhada. Ele decidiu apelar para a simplicidade. Para a simplicidade da narrativa. Então, por um lado, ele descreveu o que ele viu, ele descreveu a experiência e há várias descrições de paisagens, as descrições dele sentindo frio, as descrições da polenta frita que eles comiam, as descrições de uma xícara quente de leite que ele experimentava, o cheiro da graxa, o som, não é, do combate, tudo isso. E algumas impressões pessoais. As evocações que ele experimentava, e eram evocações da sua casa o tempo todo, porque todos aqueles soldados, e eu já vou falar mais sobre isso, como eu mencionei, todos aqueles soldados queriam voltar para casa. Esse era o objetivo deles, eles queriam mesmo voltar para casa. E, portanto, essas impressões pessoais, quando acontecia o inverno, ele lembrava o inverno da sua casa, quando ele comia polenta, ele lembrava da polenta que ele comia em casa com a família dele. Todas essas descrições, portanto, são acompanhadas desse tipo de impressão pessoal, sem retórica, sem retórica. Porque a modificação que ele fizesse da linguagem, uma tentativa de provocar sofrimento no leitor de alguma forma, seria baixa. Não faria justiça ao que ele viu, não faria justiça ao que ele viveu, não faria justiça às vidas dos companheiros dele. E, no fim, ele fala, durante a narrativa, o que foi que ele encontrou na guerra, né? No fim das contas. Ele fala, ele encontrou o homem, ele encontrou o ser humano na guerra. Foi isso que ele encontrou. Apesar de todo aquele horror, o Viktor Frankl fala no fim do Em Busca de Sentido, não é? Que a experiência do campo de concentração, ela revela
aqueles que são santos e aqueles que são porcos. Os porcos vão chafurdar ainda mais, os santos vão se elevar ainda mais. E o Mário Rigoni mostra um pouco isso. Mesmo no sofrimento, a bondade dele e dos seus companheiros. Mesmo no sofrimento, o reconhecimento de que aqueles que estavam lutando do outro lado não eram animais, eram gente também. Ele fala da primeira vez em que ele estava lutando a maior parte do tempo de longe, não é? Atirando de longe, ele não estava enxergando ali os soldados inimigos. E ele fala da primeira vez que os viu de perto. São como nós. São como nós, ele fala. Os seus companheiros também pensam a mesma coisa. E claro que isso me lembra um trecho de Plaza del Castillo, do Rafael García Serrano, em que um soldado do bando nacional, não, o próprio narrador fala, como é que você está lutando contra homens que dizem madre igual que tu. Não é só fala, isso é maravilhoso, não é só fala a mesma língua. Não é só, às vezes, nasceu no mesmo lugar. Hombres que dizem madre igual que tu. Eu lembrei na hora. E claro, foram muitas as comparações que eu pude pensar entre o Mário Rigoni, o Sargento da Neve, e Plaza de Castillo, e a Fiel Infanteria, do Rafael García Serrano. E há uma frase, uma pergunta feita em dialeto brechtiano, e essa foi conservada pelo soldado Giovanni, que perpassa todo o livro. A pergunta é a seguinte: Derrivarem a baita, não sei se a pronúncia é necessariamente essa, Derrivarem a baita, é isso que o Giovanni perguntava ao seu sargento-major, Mário Rigoni. Sargento, nós voltaremos para casa? E o Mário Rigoni disse que muitas vezes ele nem precisava fazer essa pergunta, bastava com que ele olhasse. O Rigoni sabia que ele estava pensando nessa pergunta. Voltaremos para casa? Será que a gente vai voltar para casa? E essa é a pergunta que permeia todo o livro. É isso que aqueles soldados querem. Eles querem voltar para a baita, para casa. E diz o Mário Rigoni, é para isso que nós estamos lutando. Estamos lutando para sobreviver e estamos lutando para voltar para casa. Bem, o livro está dividido em duas partes. O reduto, ou a posição fortificada em que eles estavam, às margens do rio Don, e é quando nós os encontramos. E a parte 2, que é o cerco feito pelos soviéticos com a Operação Saturno, que eu já mencionei. E vamos ver como é que ele começa. Como é que ele começa essa narrativa? E aí a ideia da descrição, das evocações que eu mencionei a vocês. Vejam só. Ainda tenho impregnado no nariz o cheiro que deixava a graxa na metralhadora quente. Ainda retumbam nos meus ouvidos e na minha cabeça os sons da neve sob as pisadas, os espirros e as tosses dos sentinelas russos, o rumor da erva seca que batia o vento às margens do Dom. Ainda retenho na minha retina o quadrado de Cassiopeia que contemplava todas as noites no céu e os paus que sustinham o bunker e que eu via por cima de mim nas horas diurnas. E rememoro sempre o terror daquela manhã de janeiro, a primeira vez que a Katiuska nos lançou seus 72 projéteis. Antes de que os russos começassem com seus ataques, no reduto, na posição fortificada, passamos uns dias tranquilos. Então, ele tem impregnados no nariz, suas memórias estão no cheiro, nos ouvidos, nos olhos e nos sentimentos. Uma memória das coisas. E esse primeiro parágrafo já é uma explicação de como vai ser o livro. Onde ele vai, nesse estilo simples, descrever aquilo que ele viu. E as impressões sensíveis provocadas naquele momento. E não fazer um discurso sobre a política, sobre a guerra, sobre o saudosismo, nada. Sem discursos.
A tentativa de relatar com simplicidade as suas memórias. Esse é o objetivo dele. É interessante que, durante toda a primeira parte do livro, e até a ordem de retirada, que é no começo da segunda parte, no começo do cerco, os verbos centrais em Um Sargento da Neve estão no passado. Esse primeiro aqui, não. Esse primeiro é do presente, uma evocação presente. Mas, a partir do terceiro parágrafo, nosso reduto se encontrava numa aldeia de pescadores às margens do Don, em terras de cossacos. As posições e as trincheiras estavam escavadas, e etc. Os verbos principais são no passado. As experiências são contadas no passado. Pretérito perfeito. Lembrando realmente uma narrativa de memórias. De memórias. No entanto, a partir do seco, os verbos passam a ser narrados no presente do indicativo. No presente do indicativo. Ou seja, ao rememorar essa experiência que tinha acontecido quando ele começou a escrever há um ano, ao rememorar essa experiência, ele a revive de alguma forma. É a diferença entre o passado que fica na memória por evocação e o passado que obceca a memória por ainda parecer vivo, por parecer doloroso demais. É como se ele fechasse os olhos e aquelas coisas, aquela retirada, aquelas mortes dos seus amigos ainda estivessem acontecendo. E é daí que ele passa a narrar no presente do indicativo. Ele fala de alguns dos seus sentimentos, de algumas das suas expressões. Aqui é interessante, eu quero ler para vocês, no fim, o último parágrafo da primeira parte, em que eles sabem que vão se retirar, eles vão recompor as posições, vão para posições um pouquinho mais para trás, não vai ser a retirada completa ainda, e o tenente do Mário Rigoni, só que é o seguinte, tinha o Rudon no meio, eles estavam do lado e os russos estavam do outro. Tá? Eles podiam ver as fortificações russas ali, as posições russas, e os russos podiam ver as suas. Houve algumas escaramuças, mas elas se intensificaram mais perto da retirada. E aí veio a ordem para retirada. A primeira ordem para retomar as posições, para recuar nas suas posições, e depois a retirada completa, que é narrado na segunda parte, no seco. O tenente que estava ao mando do batalhão Vestone, do pelotão Vestone, acredito que é um pelotão Vestone, que é o do Mário Rigoni, ele tinha passado mal. Então, o sargento-major Mário Rigoni ficou encarregado de coordenar essa mudança de posição, esse recuo que envolveria um risco para eles, para todos os soldados. Cada grupo ia recuar ao seu modo. E é interessante que o Mário Rigoni fala que ele estava ao mando de 71 homens, e ele conseguiu retirar todos eles com vida. E já velhinho, na entrevista, ele fala, em algumas entrevistas ele menciona, que essa foi a obra-prima da sua vida. A retirada com vida juntos desses 71 homens. Essa foi a sua verdadeira obra-prima. E aqui, nesse parágrafo que eu vou falar para vocês, o Mário Rigoni conta como ele foi o último homem a sair da posição. E como ele olhou para o reduto, agora vazio, que era ocupado por todos aqueles soldados com seus diferentes postos e afazeres. Ele estava sozinho, olhando para aquele vazio. Estava sozinho. Da trincheira, ouvi os passos dos alpinos que se afastavam. Os refúgios estavam vazios. Na palha, que tinha sido cama de uma isba, havia meias sujas, caixas vazias de fósforos, colheres, cartas amassadas, pregadas nos paus que serviam como vigas. Havia cartões postais com flores, fotos de namorada, povoados de montanha e crianças. Sim, os refúgios estavam vazios, completamente vazios. E eu estava como os refúgios. Não pensava em nada. Apertava com força a metralhadora. Apertei o gatilho, disparei um carregador inteiro. Disparei outro, e enquanto disparava, eu chorava.
Pulei para a trincheira, entrei no refúgio de Pintosse para pegar a minha mochila. Várias bombas que encontrei eu joguei na estufa. A outras lhes tirei ah, as travas e as soltei devagar no fundo da trincheira. Me encaminhei ao vale. Começava a nevar. Chorava sem saber por quê, e na noite negra só ouvia os meus passos na terra escura. O meu refúgio, ah, pregado num pau, seguia o presépio em relevo que me havia enviado uma moça pelo Natal. É um pouco dessa experiência já de tristeza, de esgotamento, de vazio, que ela só vai se intensificar a partir da segunda parte, a partir dessa parte que é do seco, em que eles estão caminhando sem saber direito para onde, caminhando vários quilômetros por dia, esperando encontrar alguma aldeia, alguma casa que tivesse pelo menos um pouco de café, um pouco de leite, um pedaço de pão duro que fosse, qualquer coisa. É isso que eles queriam encontrar. No cerco, ele diz o seguinte, já nessa segunda parte. Nem bem cruzei a passarela e cheguei ao outro lado, tive a sensação de encontrar-me em outro mundo. Sabia que eu nunca tornaria a essa aldeia do Dom, que me estava afastando da Rússia e da terra daquela aldeia. Eles a reconstruiriam, os girassóis refloresceriam nos campos que rodeiam as isbas, e o velho da barba branca, que me lembra o tio Yeroshka, iria pescar de novo no seu rio. Quando nós cavávamos nas planícies, encontrávamos na neve e na terra batatas. Não tardariam em arrumar tudo, em nivelar a terra. E, na primavera, ao lavrar, encontrariam os capacetes vazios, não, perdão, encontrariam os cartuchos vazios das armas italianas. Aquilo se tornaria uma memória e ele já tinha consciência disso, daquela passagem do tempo, daquela vigília que ficou ali, na sua memória. Mas o pior ainda estava por vir. E foi isso o que aconteceu. Foi essa longa marcha. Nessa longa marcha, ele fala que, às vezes, alguns soldados, já não aguentando mais, simplesmente se deixavam ficar na neve. Eles deitavam em cima da neve e ficavam, e desapareciam. Os seus companheiros esgotados, sobretudo porque estavam no fim da fila, os companheiros esgotados nem se davam conta de que alguns tinham ficado para trás. E isso aconteceu com o próprio sargento, Mário Rigoni. Ele deitou na neve e disse que sentia muito sono, queria ficar ali. E nem se deu conta de que se tinha deitado. Já não estava mais sentindo nem frio direito, nem praticamente nada. Foi aí que o agarraram, colocaram em cima de uma mula e ele acordou, se despertou um pouco. Ele estava com febre. E decidiu andar, sair da mula e andar, porque ele tinha medo que as suas pernas ficassem congeladas. E é no meio dessa desgraça toda que também os soviéticos iam atacando pouco a pouco. E eles passaram até Nikolaevka por várias escaramuças, por vários ataques diferentes. E aqui, nessa caminhada, aconteceram, relata o Marvigoni, uma série de consolações. Como, por exemplo, o episódio em que ele toma uma xícara de leite quente. Deixa eu ver se eu encontro aqui. E ele relata como foi. Aqui, ele vai numa casa, muitas vezes as casas ainda tinham civis russos, o que eles faziam era entrar, pedir alguma coisa de comida, passar a noite, e os russos os tratavam. Como eles tratavam os próprios russos, eles também tratavam os ocupantes. Depois de ter dormido um pouco, ele fala: quando eu estou pronto para sair, a mulher da casa me oferece uma taça de leite quente. É leite como a que se bebe nas cabanas alpinas no verão, ou como a que se toma com polenta nas noites de janeiro. Não tinha biscoitos, nem latas, nem caldo frio, nem pão congelado, nem o vinho frio, mas leite. Isto já não é o serviço militar na Rússia, mas vacas que cheiram a leite, pastos floridos entre bosques, cozinhas quentes, e nas noites de janeiro, quando as mulheres costuram,
e os velhos fumam cachimbo e contam anedotas. A taça de leite faz fumaça nas minhas mãos. O vapor sobe pelo nariz e penetra no sangue. Bebo, devolvo a taça vazia e digo à mulher, espassiba, obrigado. Essa evocação que ele experimenta no meio daquele inferno esgotado, com todo o corpo doendo, porque ele toma esse leite, claro que isso aqui lembra muito, não teria como não lembrar, o episódio do biscoito Madeleine molhado no chá do Proust, não é? Como um sabor, um cheiro, faz toda a memória voltar a trabalhar. É interessante como é isso que acontece com Mario Rigoni, quando, na Rússia, ele lembra das montanhas e quando na Itália, escrevendo o seu livro, né, primeiro no campo de concentração e depois em casa, ele lembra a tal ponto de narrar em primeira pessoa suas memórias da Rússia. Ele diz que o seu corpo está marcado pelo que aconteceu. É uma memória quase que física dos acontecimentos, daquela retirada intensa em que pouco a pouco muitos dos seus amigos morreram. Depois da batalha de Nikolaevsk, ele fala: eu perdi os meus melhores amigos naquele dia. Em um determinado momento, ele encontra o Rino. O Rino é um amigo de infância dele, de Asiago. Eles se encontram, se abraçam, riem, conversam juntos. E o Rino estava em outro grupo. Ele não estava lutando junto com o Mario Rigoni. No fim, o Mario Rigoni pergunta para os companheiros do Rino onde é que ele estava, não é? E eles falam que não encontraram, que ele tinha simplesmente desaparecido no combate. E assim o Mario Rigoni perdeu seu amigo de infância, com quem ele estudava junto, contando algumas das suas peripécias, não é, quando eles se encontram. E ele perdeu esse amigo. E ele perdeu o Giovanni também, aquele que perguntava se eles voltariam para Baita, para casa. O Mario Rigoni voltou, mas o Giovanni não. E alguns fragmentos desse horror aparecem narrados pelo Mario Rigoni. Desse horror mais intenso, talvez. Ele diz o seguinte, por exemplo, como eu disse, durante a caminhada eles procuravam cidades para ficar, muitas vezes os próprios russos procuravam essas cidades também, tanto para cercá-los quanto para passar a noite. Então eles estavam indo mais ou menos para os mesmos lugares, para lugares semelhantes, os russos e os italianos. E ele encontrou alguns povoados que estavam em ordem, com famílias ainda lá dentro, especialmente mulheres e crianças, mas outros não. E ele fala o seguinte: o povoado está coberto por uma nuvem negra e pestilenta. As isbas ardem. Perto destas há cadáveres de mulheres, de crianças, de homens. Se ouvem lamentos e prantos. Se apodera de mim uma sensação de espanto e trato de olhar para o outro lado. No entanto, uma espécie de ímã atrai o meu olhar a esse ponto. E é assim que ele narra o horror, com essa simplicidade e no presente, mostrando que isso ainda está na memória dele. Isso ainda estava enquanto ele escrevia. De alguma forma, isso não parou de obcecá-lo. Ele não está fazendo sensacionalismo, ele não está fazendo discurso, ele não está querendo indignar o leitor, ele está contando que ele viu cadáveres de mulheres, de crianças, de homens. Ele ouviu lamentos e prantos. Ele ficou espantado, tentou olhar para o outro lado e não conseguiu. Essa foi a experiência do horror. E há uma outra também que ele comenta acerca dos cadáveres que encontra. Aqui, deixa eu lá, encontro. Ao passar por uma aldeia, vemos cadáveres nas portas das isbas. São mulheres e crianças. Pode ser que tivessem sido pegos de surpresa enquanto dormiam, porque estão de pijama. Suas pernas e braços descobertos, mais brancos que a neve, parecem lírios no altar. Sobre a neve há uma mulher nua, mais branca que a neve, rodeada de neve vermelha. Não quero olhar.
Mas por muito que eu afaste a vista, os cadáveres seguem aí. Há uma jovem com os braços abertos e um pano de linho sobre a cara. Por que fazem isso? Quem foi? E seguimos andando. O máximo que ele se permite ali, ao que está ao nosso alcance também, sem rasgar as vestes, porque, na verdade, todas essas expressões de indignação diante do que realmente aconteceu já, elas são inferiores à tragédia. Elas chegam a ser vulgares. E é por isso que ele descreve, o máximo que ele permite é se perguntar: por que fazem isso? Quem foi? Mas ele tinha que marchar, ele tinha que continuar. E seguem andando. E a parte final do cerco, a última tentativa de fuga, o último reduto, foi Nikolaevka. Ah, os soviéticos sabiam que os italianos estavam caminhando para lá. Eu digo italianos, havia alemães também entre eles, claro, e outras tropas auxiliares, mas eram especialmente os italianos que compunham essa força que foi retirada da Rússia. Não eram principalmente os italianos e os alpinos, mais especificamente, que estavam se retirando, e pelo caminho os soviéticos entenderam que eles iriam para lá. Então eles fortificaram as posições de Nikolaevka e tentaram resistir. E os generais sabiam que boa parte deles ia morrer, não tinha jeito, os soldados iriam morrer, mas era o único lugar em que eles podiam atravessar, era o único caminho que eles tinham, e se dispuseram a lutar com o que tinham, que era muito pouco. Porque vocês imaginem já várias semanas caminhando, muitos equipamentos perdidos, congelados, equipamentos que já eram inferiores tanto aos alemães quanto aos próprios soviéticos, não tinha muito o que se fazer. No entanto, depois de uma intensa luta, os soldados italianos, com 34 mil mortos, conseguiram romper a posição fortificada soviética e passaram. E aí Marigoni fala, depois de Nikolaevka, ele ficou completamente norteado, porque ele começou a saber dos amigos dele que morreram, de todos os amigos dele, da boa parte daqueles 71 homens que ele tinha salvado às margens do Rio Dom. Ele tinha guiado para a saída segura, ou melhor dizendo, às margens do Rio Dom. Muitos deles tinham morrido. Seu amigo de infância tinha desaparecido. Tenentes, oficiais que ele respeitava tinham morrido. E ele estava completamente vazio, cansado. Seus pés estavam praticamente apodrecendo já de pulso, com raiva. E ele andou sozinho. Ele fala que eles andaram por ainda várias semanas, mas que não era o objetivo ali de narrar aquela caminhada. No fim, quando tudo já está seguro, eles chegam em outra aldeia. Eles vão chegando e ficando em aldeias vizinhas já na saída da Ucrânia quase. E eles falam, já são casas mais ordenadas, não, já não estão tão destruídas quanto aquelas pelas quais passaram antes. E o padre, o Popper, fala que só um pode ficar em cada casa. E ele é acolhido numa casa que havia dois homens que saíam para lutar, longe, às vezes não voltavam, e duas mulheres. O rapaz era filho do casal mais velho e morava com o pai e a mãe dele em casa. E a moça, mais jovem, era a esposa dele e tinha um filho. E o Marigoni, cansado, passava uma parte do dia deitado, né, olhando para aquela rotina. E ele observa aquela moça que está trabalhando numa roca, está preparando fios de linho. Esse é o trabalho dela. E o berço do bebê é interessante, ficava perto dela, só que ele ficava, é uma casa a isba de teto baixo, ele ficava preso, né, a parte de cima preso, o berço aqui embaixo e preso, sustentado pelo teto. E aí quando o bebê chorava, ela ia lá e mexia, dava um empurrão e o berço mexia como um balanço e a criança ficava quietinha ali. E ela cantava, essa moça. E muitas vezes a luz do sol
batia, entrava pela janela, pegava ela, o ninho, o trabalho dela e ela. E o Mário Rigoni conta que ele também observava como muitas vezes outras amigas da idade dela vinham, traziam as suas rocas e todas elas iam fiar ali juntas. E elas conversavam em voz baixa para não atrapalhá-lo, né? Para não incomodar o descanso dele. E ele fala: aquilo me curou. Né? Ah, como se as moças temessem atrapalhar o descanso dele. Era um murmúrio melodioso e as rodas das rocas adoçavam as suas vozes. Aquilo me curou. Você sabe outra coisa interessante? É que depois de narrar o cerco de Nikolaevka, todo o cerco que culminou na Batalha de Nikolaevka, e com essa retirada, já em lugar seguro, já nessa casa de família, o Mário Rigoni, se vocês notaram a minha leitura dessa linha, já perceberam, aqui ele sai do presente do indicativo e volta para o pretérito perfeito. Era um murmúrio melodioso e as rodas das rocas endossavam suas vozes. Aquilo me curou, aquilo me curou. Ele passa, portanto, do presente, que é uma obsessão na memória dele pela experiência da desgraça, e volta para o passado que ele evoca e que ele quer guardar na memória e no coração. Aquele passado, aí sim, com realmente um tom doce da memória, como nós narramos as nossas memórias. Quando eu era criança, eu fazia tal coisa. E aí, no fim, nas últimas linhas, o sargento da neve ele diz: a criança dormia no berço de madeira que, suspendida do teto, se movia ligeiramente. O sol entrava pela janela e convertia o linho em ouro. A roda da roca lançava mil reflexos. O som que fazia recordava de uma cascata. E no meio desse ruído, a voz da moça soava suave e cálida. Aqui é a primeira experiência de lar que ele tem. Depois de todo esse inferno, sem tempo, fora do espaço, que parece um pesadelo contínuo, aqui ele tem uma experiência de lar, a porta de saída, a mensagem de esperança de para onde ele iria voltar. E é por isso que essa memória fica, ela é narrada no passado, no pretérito, porque ela fica como evocação, como antecipação daquilo que ele queria viver, tendo atravessado o inferno. Esse livro, já publicado há 70 anos, continua bastante atual. Continua bastante atual. Tanto porque se fala muito de guerra hoje em dia, alguns conflitos acontecem, e para que nós nos lembremos de como eles são. Nós que não os experimentamos na nossa pele, pelo menos por enquanto, vai saber, não é? Mas que nós não os experimentamos para que a gente entenda como eles são. E também para os horrores que nós vivemos na nossa vida cotidiana, que mais parecem guerras, que muitas vezes nos lembram do inferno também. E nós temos dificuldade em descrever, e que às vezes parece que não vão passar. E a simplicidade do Mário Rigoni nos mostra que nós nem sempre vamos precisar carregar as tintas naquilo que já é ruim. E para entender o que aconteceu de ruim, talvez a gente tenha que fazer observações. E não interpretações excessivas, porque talvez elas até fraquejem aquilo que já foi ruim. Não é? Sim, eu recomendo muito, muito, muito a leitura do Sargento da Neve. É um belíssimo livro. Fiquei encantado por tê-lo descoberto e espero que esse vídeo seja para vocês um convite à leitura da obra do Mário Rigoni, meus amigos. Peço que vocês curtam este vídeo, que o compartilhem com seus amigos, que se não estão inscritos no canal, se inscrevam por favor, porque afinal de contas todas essas ações ajudam no meu trabalho. Por fim, agradeço pela atenção de vocês e até o próximo vídeo.